Pessoal, iniciando mais um podcast aqui na Feira Central do Festival do Peixe. Hoje vai ser um bate-papo muito diferente. E a gente trouxe aqui pessoas de várias áreas da pescaria. Nós temos aqui o Michel, da loja Pegada Fish, mas o Michel não é só um comerciante, um lojista, um empresário. O Michel, ele participa, ele pesca. Eu já pesquei com ele já participou de pescaria de caiaque. O Michel pesca no pesqueiro. Então, assim, o Michel, antes de tudo, é um pescador igual a gente, com certeza. Estamos aqui com a Jaqueline também, da Pescaria das Mulheres, Bonito MS. Ela vai falar muita coisa, gente, que um bate-papo ali com ela eu fiquei bem impressionado. Estamos aqui também com o Luiz do Expedição MS, né, um grupo de pesca de caiaque. E tem muita coisa que ele vai falar pra gente aqui. Então vamos começar esse podcast, vamos começar com as mulheres, né? Vamos primeiro as damas. Então eu quero que você se apresente, fale um pouco sobre o grupo, fale um pouquinho sobre você, como você começou com isso. Bom, sou Jaqueline, né? Sou moradora, né? E do Distrito Águas do Miranda, que fica em Bonito, aqui no Mato Grosso do Sul. Nós iniciamos a Pescaria das Mulheres em 2020, em meio à pandemia. Foi, assim, uma luta para começar esse evento. Desafio, foi realmente. Um desafio muito grande, né? E esse evento ele foi criado, né? Em conjunto. Foi um evento que surgiu de um grupo que nós tínhamos de mulheres da comunidade, onde as meninas falaram que a gente poderia juntar uma hora e pescar. Mulheres que moram, que residem, né? Ribeirinhas, comerciantes, mulheres da comunidade. E eu e a Lu, juntas, né? A Lu representa a pesca profissional, ela é presidente da Colônia de Pescadores lá. Que legal. E vice-presidente da Confederação Nacional. Que bacana. Né? E aí eu falei, vamos juntar e vamos... você conhece, tem mais acesso aos guias, e eu acesso à parte do turismo. Então a gente se juntou e iniciamos esse projeto. Que logo veio a pandemia, foi uma batalha, a gente conseguiu liberação, né? Então, assim, iniciamos esse evento para começar a fomentar a nossa comunidade. Foi no mês de julho, inclusive, o primeiro evento, para fomentar a comunidade na baixa temporada, para inibir um pouco, né, daquela visão que as pessoas tinham errada do lugar onde a gente mora, que costumam chamar de 21, mas é Distrito Águas do Miranda. A gente bate muito em cima disso, para que lá seja Águas do Miranda e não quilômetro 21. Né? Então, assim, para diminuir um pouco essa má visão que as pessoas tinham, vamos trazer a mulher para pescar. E uma coisa assim que você falou, né? Eu acho que as mulheres ingressando elas na pescaria, ela também já automaticamente isso já tira essa visão, né? Você vê, a partir do momento que teve muitos movimentos de mulheres pescando, até as esposas começaram a ficar mais tranquilas em relação ao marido e pescar. O que ela está dizendo, pessoal, assim, para quem não sabe, essa má fala, é o quê? Que a região ali, antigamente, né, tinha muitas boates, né, onde tinha muito, assim, vamos falar um linguajar claro, prostituição mesmo, né, e ela, né, tomou isso para quê? Para trazer o que tem de melhor na comunidade, que são mulheres que gostam de pescar, mulheres que vivem da pesca, igual tu mesmo falou. E eu achei muito interessante tu falar isso aí, da questão do nome. E não ser um ponto em 1 quilômetro, como se fosse uma placa de quilometragem, mas um distrito. Um distrito. Olha que bacana. Que pertence a Bonito, né? E Bonito também se pesca. Então, até então, a pesca esportiva quase não era falada na nossa região. Era mais, a gente era muito mal visto também em relação a isso, né? Era mais a pesca mesmo, a predatória, era mais aqueles Instagram, aqueles Facebook, né? Com aqueles varais de peixe morto. Então a gente começou a fazer esse trabalho. Mesmo nós temos dentro da pesca do nosso evento, né? Nosso grupo, mulheres que pescam profissionalmente para sustento e mulheres que pescam amadora, praticam amadora ou esportiva. Mas isso não quer dizer que um segmento tem que diminuir ou acabar para o outro existir. Então, um dos nossos também objetivos era isso, acabar com essa rivalidade e ver que os dois lados eles têm que ter um equilíbrio, né? Então, a comunidade em si começou a vender o peixe vivo vale mais. E é muito legal, assim, você falar sobre isso, porque lá na nossa região de Rondônia, quando a gente começa a analisar o peixe que foi capturado, ou seja, pelo IBAMA, pela instituição responsável da fiscalização, e você tem o controle anual do que foi capturado, foi apreendido, né? A palavra certa é apreendido com pesca ilegal,
às vezes dá um percentual muito maior do que o peixe que foi vendido pelo pescador profissional. Exato. Então, quando a gente chega num número desse, eu sempre digo, o problema não é o pescador profissional, o problema é a pesca predatória e irregular que está sendo feita. Porque daí sobra ainda muito mais peixe para todo mundo. Exato. Né? Então, eu acho que você falou um ponto que eu acho de extrema importância, quando você tem a união do pescador profissional, do pescador amador, do pescador esportivo, você tem um agente de fiscalização gratuito. Porque para o pescador profissional, é terrível quando o cara pratica pesca predatória, porque está tirando a comida dele em quantidade absurda. Então aí, e para o pescador esportivo também, porque ele acaba ficando sem peixe. Mas pessoal, nós vamos continuar mais nesse assunto, eu vou passar a palavra agora para o Luiz, depois a gente volta contigo. Luiz, fala aí sobre o Expedição MS, fala como que você entrou nisso aí, como que surgiu esse grupo maravilhoso aí, que eu sou, pessoal, eu sou integrante do Expedição MS, então, tipo, eu posso falar que eu tô aqui como integrante também, o Michel Eu também, outro integrante também aí do... Bacana. Vamos lá. Bom, o Expedição MS, ele foi criado aí 9 anos atrás. A gente começou com um grupo de WhatsApp, né? Reunindo os pescadores para a modalidade de caiaque. Qual que era o intuito do grupo? Ter um lugar onde os caiaqueiros pudessem se encontrar. Pudesse marcar pescaria, pudesse trocar experiência, porque o caiaque, você tem vários modelos, várias categorias, né? E aí criou-se esse grupo para troca de informação, para... Oi? Mais perto? Aí, pronto. Então criou-se esse grupo para que tivesse essa troca mais facilitada, né? Mais ágil, mais... internet, né? O WhatsApp. E esse grupo ele foi tomando proporções assim cada vez maiores. Então foi aparecendo mais adeptos, o pessoal veio procurar e tal, e a gente pescando, às vezes encontrava um caiaqueiro pescando. Os caras acharam um cara perdido lá em Rondônia e trouxeram o sul-mato-grossense perdido em Rondônia que entrou no grupo também. Então a gente foi fazendo essa captação e juntando os pescadores de caiaque, né? Unindo essa categoria. Então, aí foi evoluindo. Hoje a gente está com um grupo de mais de 200 caiaqueiros exclusivos aqui de Mato Grosso, fora os outros grupos a nível do Brasil, né? Então, assim, e aí começou o Instagram, a gente começou a evoluir, começou a divulgar, né? E isso já tem 9 anos, já que isso já acontece. Eu já pesco de caiaque, já tenho uns 15 anos já, pesco desde os meus 12 anos, então... e essa modalidade, para mim, é a que me conquistou. Eu já pesquei de barranco, já pesquei com barco, embarcado e tal, de várias formas. Mas hoje a minha preferida é a pesca de caiaque. E é essa bandeira que a gente levanta. Então, assim, essa é a história de expedição. O intuito do grupo Expedição MS é o quê? Unir os caiaqueiros. Os pescadores esportivos do caiaque. Que legal, que legal. E agora eu vou passar a palavra aqui para o Michel. Michel, faça uma apresentação sobre você, como que você entrou na pescaria, sobre os eventos que você promove. O microfone é seu, meu amigo. Vamos lá. Eu sou Michel, sou pescador desde criança, então fui criado na beira do rio. Meu pai sempre me levou, conheci aquilo ali, gostava muito. Acabei gostando também, como o Luiz falou, cara, fui ali pro lado do caiaque, tem um ladinho também ali de barranco, gosto muito do barco também, só que eu sou aquele cara que falou em linhas, ó, tô me pescando. Então assim, hoje eu sou pescador de pesqueiro, sou pescador de caiaque, pescador de barco, pescador de tanque, aonde tiver pescaria eu tô ali, e desse amor, dessa paixão aí, a gente resolveu abrir a loja. A gente tem hoje uma loja em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Acabei encontrando aí uma parceira pro resto da vida que também é pescadora desde pequena, que é a minha esposa Débora, estava aqui no podcast anterior. E por essa paixão, nasceu mais 2 pequenos também que já estão apaixonados por caiaque. Hoje o Anderson viu lá a pequena revolução. A pequena é incrível, cara. A filha dele, ela é sensacional. Ela remando sozinho, pescando sozinho. Pegaram o peixe lá no açude e já veio gritar o pai pra ver. Nossa, pra
Você vê, é bonito de ver a criançada, né, cara? Demais. E esse amor aí, então assim, hoje a gente trabalha com eventos, tanto como voluntário, como patrocinador, como realizador de eventos, em todas as áreas, né? A gente está junto aí, parceria com a Expedição, o pessoal dos autistas, que a gente teve um evento hoje, o Anderson também, pessoal da Expedição MS. A gente vai muito pro lado do pesqueiro também, a gente tem um evento próprio nosso, que é o campeonato. A gente incentiva os pescadores do Mato Grosso do Sul. Isso é uma coisa muito legal, porque assim, a gente não percebe, mas tem muitos pescadores de pesqueiro do Mato Grosso do Sul que saem para fora competir. Então assim, a gente descobriu quem são esses caras e a gente vai junto com eles. Então às vezes é uma ajuda de custo, é um material, às vezes a gente tá junto lá. Tanto é que na semana passada eu tava com eles no Campeonato Brasileiro de Pesqueiros. Olha aí que bacana. Que quase que ele mata um chambata a gente de coração. Questão de 2 quilos, eu e minha dupla se classificamos pra final. Olha aí que bacana. Então, você vê que... E é muito interessante, gente. Eu lembro que uma vez eu participei do podcast e me perguntaram o que você acha da pesca de pesqueiro. Eu acho que a pesca de pesqueiro, ela contribui com tudo, principalmente com a preservação da natureza. Você vê que a pesca de pesqueiro hoje, você encaminha uma pessoa que pesca no pesqueiro, ali o cara que pesca no pesqueiro, primeiro, ele é um cara que sabe manusear o peixe como ninguém. Não tem ninguém que sabe manusear melhor um peixe do que um cara que pesca no pesqueiro. Porque ele tem aquele cuidado que o peixe tem que ser capturado várias vezes e ele é capturado várias vezes. Segundo, o cuidado com a limpeza, porque o peixe do pesqueiro, qualquer coisa que cai na água ali, se ele comer, ele morre. Né? Não tem o rio para levar embora. Não que seja você tem que colocar no rio alguma sujeira zero, mas ele já tem esse cuidado. Então é muito assim. Eu digo que você sabe que eu pesco na selva, né? E o meu respeito pelo pessoal que pesca no pesqueiro por esses atributos é muito, muito grande, né? Tanto que o evento que a gente faz, né? Que o Michel falou aqui da pesca com as crianças com autismo é feito graças a um pesqueiro que nos cede o espaço. Que é um grande parceiro nosso e cede o espaço. Que é o pesqueiro do parque, né? Vamos deixar aqui registrado isso aí também. Né? A pesca dessa forma que a gente pratica, a gente acha que não, mas ela tem os seus detalhes. Às vezes ela tem... Você vê... Você vai na loja lá, você vê a anteninha, não sei o que, um monte de opções ali. Eu só não... Realmente o cara que tem que estar ali, ele tem que ter um tempo pra Eu só não posso pescar com paçoca, Luiz, porque eu acabo com a isca sozinho. Peixe eu vou pra Não você. tem. Hoje é a principal isca do pesqueiro, por incrível que pareça, é a paçoca. Pessoal de fora, você chega, um exemplo, fomos ao Mato Grosso, um tempo atrás, um pesqueiro muito famoso lá. Cada pescador chegou com um fardo de paçoca. E é uma paçoca boa, acredita? O dono olhou e falou assim, esses guri devem estar passando fome, eu acho que tem comida aqui, mas não, é a isca do peixe. Olha aí. E, assim, então a gente sabe que na pescaria de caiaque a gente tem uma isca artificial, na pescaria de rio a gente tem uma isca viva ali, né? Principalmente aqui na nossa região do Mato Grosso do Sul, a gente usa a itovira, usa a isca do rio mesmo, às vezes um lambari, um lambari. E é legal porque, assim, imagina um lojista ter que aprender de tudo um pouco para cada pescador. É isso que a gente faz, Flori. Eu acredito que o seu sucesso como loja, Pegada Fishing, é muito devido a você ser um pescador de várias áreas e de várias modalidades. Porque eu acredito que para um cara se aventurar para um empreendimento de loja de pesca, no mínimo que ele tem que ser um bom pescador. E tem que fazer as parcerias, porque não tem como o cara aprender tudo, né? Ele vai pegando ali, dá item por item, pescador por pescador, e cada modalidade tem os seus detalhes, né? Pro cara, pro lojista pegar, né? Mas agora vamos falar, Luiz, já que para mudar um pouco a ótica da coisa, eu quero falar com você, o nome é Expedição. E tem expedição de verdade aí? Ou como é que é? É o sério nome que tem expedição? Claro que eu já sei um pouco dessa resposta, né, Cruzada? Mas a gente tem que instigar o cara a falar, né? Não, expedição tem expedição. E uma mais maluca que a outra, né? A gente costuma fazer expedição aí, a média do pessoal, né? 1 dia, 2 dias, até 3 dias, né? Nos nossos rios aqui do estado. Sempre no mesmo formato.
carga no caiaque, né? Material de camping, tudo reduzido, né? Eu já fui em alguma expedição com você, Luiz, e uma coisa que eu notei, o Michel também já foi, já esteve com a gente, e você é um cara assim que eu noto que preza muito por segurança do pessoal, Excelente. logística, né? Sim. Então, assim, eu acho que isso aí o que uma pessoa, por exemplo, vamos supor que é de outro estado, ou sabe, ele quer fazer uma expedição de caiaque, assim, o que é importante, assim, a gente observar quando vai fazer isso? As nossas expedições, quando eu organizo, quando a gente monta expedição para fazer ali a pescaria, eu busco sempre informações locais, né? Do ponto onde a gente vai sair, até o ponto onde a gente vai chegar, condição do rio, nível de rio, chuva, né? A questão do clima. Então, a gente tem que fazer um levantamento inicial. Para quê? Para ir e dar problema, né? E mesmo assim, às vezes tem a surpresa. Sim. Então, depende do nível do nível da pescaria que você quer ter. Então, você quer pescar e você gosta de acampar, você já tem uma experiência em acampamento e tal, às vezes o clima não faz tanta diferença não, com chuva mesmo, a gente vai. Pessoal, pra você ver como que é gostoso, né? Um bate-papo assim, que você tem vários tipos de assunto diferentes no mesmo lugar. E agora nós vamos falar com a Jaqueline. Eu quero que tu me conte, assim, quais são os projetos que você tem? Você já falou um pouquinho pra mim, né? O que mais a gente tem, assim, lá em Bonito, né? Aliás, na região de Bonito, o que mais você faz ali com as mulheres ali? Então, Anderson, pescaria por pescaria, né? Seríamos apenas mais um grupo de pesca. Então, decidimos fazer a diferença. Como eu te contei, no segundo evento, nós conhecemos uma moça que contou uma história, né, para nós, de uma tentativa de feminicídio. E a partir disso, falei, vamos mudar o nosso evento para agosto, né, para a gente trabalhar o Agosto Lilás, que é o combate à violência contra mulheres. Então, a nossa maior bandeira hoje do evento da Pescaria das Mulheres é essa, é trazer voz às mulheres, é fazer com que elas estejam onde elas queiram estar, fazer o que elas querem fazer, né, e com liberdade e podendo fazer da forma melhor, mais bonita que elas puderem. A gente se diverte sim, a gente pega muito peixe, solta, tem um momento delas ali, mas a gente também usa o evento para fazer com que elas vejam que elas não estão sozinhas. Então a gente trabalha de uma forma antecipada ao evento, né, com postagens, o nosso Instagram, Pescaria das Mulheres Bonito MS, vocês vão ver lá, tem bastante trechos no nosso Instagram, bastante postagens em relação a isso. Nós convidamos a Coordenadoria da Mulher para participar, Delegacia da Mulher, advogadas que inclusive fazem parte do nosso evento, que são pescadoras, né? Elas têm um momento de fala, a gente organiza tudo isso, né, de uma forma que também não fique um evento chato, desgastante, para que as meninas fiquem, não, a gente veio para pescar e de repente, né? E assim, é tão interessante tu falar, porque a pescaria, ela não é só uma pescaria, ela acaba se tornando realmente um evento, né? É com propósito. Um propósito, né? Então, isso aí você vê. Por isso que a gente fala, né? A pesca com propósito, né? Esse nome, para mim, é muito importante. E quando eu falo propósito, é realmente algo que vai além daquilo da captura do peixe. Sim. Porque eu tive aqui com a esposa do Michel, a Débora, e uma coisa que ela falou, a Dai também do Ladies a Pesca falou muito, foi que as mulheres, elas quando estão na natureza ali, na pescaria, elas se conhecem e elas também se abrem umas com as Sim. outras. Então, assim, às vezes são momentos de desabafo, às vezes são momentos de conversa, e às vezes são momentos que ali você encontra alguém que está precisando de uma ajuda, né? Então, acho que foi bem legal você ter escolhido essa data para fazer esse evento, né? Sim, e assim, dentro do nosso evento, a gente aproveitou porque a nossa maior riqueza ali dentro da comunidade, hoje, chama-se Rio Miranda, né? Como você mesmo disse, ninguém mais, né, quem vive, ninguém mais do que nós queremos que ele esteja preservado, que ele esteja ali para nós, para os filhos, para os netos, né? Então a gente trabalha desde 2021 o plantio de árvores de mudas de árvores nativas, né, às margens do rio, né? Eu sou gestora ambiental também. E então eu trago muito essa questão do meio ambiente, a questão do lixo, a questão da preservação. A gente faz um workshop no nosso evento de manuseio do peixe. Ano passado veio a Savia Neres, né? Então a gente faz todo um trabalho mesmo, né, para conscientizar
da maneira melhor, né? Da melhor maneira ali. Uma coisa A região do Miranda é muito bonita. A região do Miranda, ela é tão versátil que ela aceita todas as modalidades, inclusive a do caiaque. Lá na região ali pra cima ali acho que é região do Loé, ali, Volta Grande, ali, a pescaria de caiaque daquela descida é fantástica. Você desceu a Miranda pescando. Foi, tá? Nem tudo, né? Foi aqui da hora. Aqui da outra. É. Aí, mas a região do Águas do Miranda é fantástico. E tem uma estrutura excelente para escolher. Você pode escolher a modalidade que você quer. Suporte, né? Tem todo Suporte, você tem barranco, você tem pousada, você tem o investimento que está acontecendo na região ali é muito bom. O turismo vem crescendo muito e com a pescaria das mulheres, nós somos as pioneiras no Mato Grosso do Sul. O ano passado, retrasado, eu fui representando a pescaria das mulheres, recebi uma moção, né? A Joyce foi a ganhadora do Prêmio Mulheres das Águas. Ano passado eu fui a premiada, né, pelo projeto pelo Ministério da Pesca com Mulheres das Águas, representando a pesca esportiva a nível nacional. Pelo fato do projeto em si, do que a Pescaria das Mulheres oferece, né, o que ela trata. Então, assim, desde a Pescaria das Mulheres, as pousadas, os pesqueiros, eles vêm se estruturando. Por quê? Porque a mulher não anda sozinha. Nós carregamos bagagem, né? A gente traz a sogra, a mãe, a amiga, os filhos. E a Pescaria das Mulheres também abre esse espaço. Oh, que legal. Por quê? Porque às vezes a esposa quer vir e quer trazer a família, então a gente hospeda em parcerias, em pousadas parceiras, a gente organiza lá nessa pousada a pescaria do marido, do filho, a estadia deles lá, para que eles possam ter o momento deles e as meninas estarem ali conosco, só que com a cabeça tranquila de que a família está perto. Olha que bacana. E aí você deixa todo mundo em paz e se divertindo ali, podendo participar de boa no evento, né? Exatamente. Michel, e aqui em Campo Grande, assim, né? Que a sua loja fica em Campo Grande, né? Você atende a galera dos pesqueiros e tal. Cara, eu sei que eu já fui 2 pesqueiros aqui. A estrutura de pesqueiro aqui é muito boa, né, cara? Muito boa. A gente tem, vamos falar aqui, 7, 8 pesqueiros na cidade para atender todo o pessoal. Então, assim, é uma cultura de pesca urbana, vamos falar assim. Então é aquele cara que quer passar uma tarde. E é muito legal, porque os pesqueiros aqui tem os peixes amazônicos também. Inclusive os pirarucu-fujão aí, que eu tô sabendo. E o Adão ficou famoso. Até puxando o gancho aí desse pirarucu, ele vai estar lá no Bioparque, né? Então a partir de segunda-feira ele tá lá já, uma doação do pesqueiro pro Bioparque. Logo mais aí todo mundo vai ver notícia desse feito histórico aí para Campo Grande. Mas assim, pro lado de estrutura tem sim. Tem vários pesqueiros muito bons. Pro pessoal aí praticar então a pesca de pesqueiro, às vezes pegar amor pelo negócio, né? Então a gente tá numa capital. Uma outra coisa que eu noto muito, Michel, você pode até falar isso melhor, com mais propriedade para mim, mas eu lembro que o Isaac, quando era pequenininho, a primeira vez que eu levei ele para pescar foi no açude de pesca. Lá onde eu moro, não tem muitos pesqueiros, é mais criação de peixe mesmo para comércio. Mas o primeiro peixe que ele pescou foi no açude, que é o ambiente pesqueiro. Você acha que os pesqueiros também são importantes para a criança, para ser o primeiro contato ali na vida do pescador? A gente tá no gancho que você pegou. Estamos na capital, então assim, a maioria do pessoal já tá acostumado. Acaba sendo mais fácil, né? Acaba tendo que ser mais acessível. Então você pega ali um pai que trabalha de segunda a sábado até meio-dia, às vezes o filho pequeno, eu queria pescar, viu um amigo meu pescando. Vamos pro pesqueiro. Você chega lá, você tem um equipamento para alugar, às vezes ele deu sorte e pegou um peixe de primeira. Então assim, a gente vive isso todos os dias, porque chegam pais e filhos lá que conhecem o amor pelo peixe, pela pescaria e não largam mais. Uma coisa bem legal que a gente faz hoje é acompanhar eles. Então a gente tem o pessoal qualificado que vai junto com eles pro pesqueiro. Olha, bacana. Pra fazer com que aquilo ali vire um amor para eles. Eu vejo assim que a sua loja, a sua empresa patrocina muito pescador de pesqueiro, né? Assim, sempre o pessoal tá com a camisa e tal, e tem a parte de competição mesmo, assim. Tem a parte de competição. A camisa eles vestem porque a gente foi muito em cima deles. A gente descobriu quem são esses caras, o que eles fazem, né? Então assim, é um público muito grande. Então, o pescador de pesqueiro é aquele cara, igual o Luiz falou, que tem aquela artimanha, porque se o nó do anzol estiver virado, o peixe não pega, o peixe é muito banhoso. Porque a gente não sabe, né? Mas o peixe do rio, ele pode, principalmente eu que pesco na Amazônia, às vezes ele vai ser capturado uma vez na vida e solto.
O texto do pesqueiro não, ele vai aprendendo. E é verdade. Não, Luiz? Ele vai aprendendo. Então, assim, se você for parar pra pensar, eles são letrados, literalmente. Por quê? O cara vê um nozinho meio fora do lugar ali. Não, esse é um anzol, ele também não é bobo. Já né? aprende, né? Já aprende, né? Então, assim, ali ele tá aprendendo. Não é todo que vai ter a sorte, né, de ir lá pro campo E ficar lá. ficar lá agora só sendo admirado. Né? Mas, Luiz, você é um cara que também já pescou de pesqueiro. Já. Eu já pesquei de pesqueiro. E falando um pouco mais dessa parte de pescaria de caiaque. O que precisa, assim, para a pessoa iniciar? Claro, precisa do caiaque, mas como que é a iniciação na pescaria de caiaque? Por que uma pessoa escolhe pescar de caiaque, por exemplo? Eu acho que primeiro tem que ter a vontade, né? Primeiro tem que ter a vontade, querer, a vontade, curiosidade. Hoje a gente tem várias opções aí de descida de um dia, de 2 dias. Então é questão do tempo e da disponibilidade do interessado, do pescador. Você acha que é difícil pro cara ingressar na pescaria de caiaque? Você acha que dá medo? Como é que funciona? Assim? A gente vê muito caso de superação. Certo. Porque eu já tive colegas aí que eu auxiliei no início da pescaria de caiaque, que tiveram experiências ruins, né? E aí não quiseram retornar mais. Porque o cara entende que aquilo ali não é a vibe dele, não é o, né? Mas, em compensação, a grande maioria entra de cabeça, né? E até eu levo lá na loja lá para deixar o pessoal conhecer, ver o material, aprender, né? Porque é um aprendizado, né? Que você tem um aprendizado, você precisa lidar com o caiaque, você precisa lidar com a pescaria, né? Então, não é difícil. Não é uma coisa de outra língua, mas tem a vibe de cada pessoa. A pessoa que tem o bichinho lá que pica ela ali, que não sai mais. Porque assim, o caiaque, quando a gente fala de caiaque, não é só a questão da pescaria. O caiaque, ele também, existem várias modalidades, inclusive tem modalidade olímpica, que o cara é remo, né? O cara rema num caiaque, né? Então, assim, e tem a gente sabe que tem o rafting, que também se utiliza caiaque. A gente tem a remada de contemplação, né? Que o cara rema na natureza, né? Então, assim, e o pescador de caiaque, eu vejo que ele tem um bônus de ter tudo isso numa coisa só. Exato. Porque quando o cara desce um rio, vamos citar aí um rio aqui de vocês, o Cachoeirão, por exemplo, pertinho de Campo Grande aqui. Quando o cara desce aquele rio pescando, ele tá descendo o rio, ele vai passar por umas corredeiras, ele vai contemplar a natureza, ele vai sentir a emoção da pesca, sabe? Exato. Então, assim, é algo assim que envolve muita coisa. Eu noto que para quem pesca de caiaque, a natureza ali tá um palmo, né? Aliás, menos de um palmo de água dele, né? Ele sente realmente na pele tudo aquilo que ele está vivendo naquele espaço natural, né? A pescaria de caiaque, ela proporciona isso. Você sabe, a gente sabe, né? A gente conhece. Mas só quem vive, quem tem uma experiência, que consegue entender. Porque eu costumo falar que é uma caça silenciosa, né? Porque você tem o silêncio absoluto, o barulho que você escuta ou é dos bichos ou é do seu remo tocando a água. É um silêncio absoluto, então você tem uma vantagem, né, sobre o peixe, para ver, para os animais também, para a natureza. Então você vê anta, você vê capivara, você vê jacaré, toma muito susto, né? Tipo, costuma tomar muito susto pelo silêncio do caiaque. E esse cara realmente ele tem essa experiência tudo em uma coisa só, né? É show de bola. É coisa que eu gostaria de desmistificar, né? O pessoal fala, não, mas eu vou pescar de caiaque, eu não tenho preparo físico para isso. Eu não sei. Caiaque é só descer. Mas são claro. Tá? Deixar bem o pessoal entender. Porque fala, não, mas eu vou remar. Não, a gente faz descida. Pessoal, 60 quilômetros. É só descer aqui no Mato Grosso. Mas se você for pescar lá comigo, tem riozinho lá.
que eu desço e começo das 3 da tarde, vou remar e para às 7 da noite, tá? Espulando pau, descendo pau. Mas aí, novamente, eu volto ao que eu tinha falado antes. Existem modalidades, formas e jeitos. Você que escolhe. Então, É mais aventureiro. então eu, com o Anderson a brincadeira é um pouquinho mais complicada. Mas assim, no geral, no nosso estado hoje, pescaria de caiaque é a descida do rio. Então os nossos cálculos de quantos quilômetros a gente vai avançando é sempre baseado na velocidade do rio. Pessoal, vou falar uma coisa pra vocês aqui sobre a pesca de caiaque. O Michel tava junto, o Luiz tava nessa descida. E eu acho que tu, uma hora, tem que descer com as meninas também do Pegada Pink. Pra você sentir essa... Como que é? Então, o que a gente fez? Nós descemos o rio Aquidauana e a gente dormiu numa ilha. A pescaria não era nossa. A gente foi como monitor. Por quê? Foi auxiliar. Por quê? Porque tinha algumas que não sabiam nadar, primeira vez no caiaque, né? Mas assim, de maneira geral, era elas por elas. Elas foram, né? A gente era, como diz, nós estava de badeco, como a gente fala lá em Rondônia. Nós estava de badeco. E aí nós fomos descendo o rio e tal. No final da pescaria, tinha mulheres ali que chegaram para mim falando: Anderson, essa foi a melhor pescaria da minha vida. Mulheres que já foram em Xalã, já foram em vários, sabe? Mas por quê? Porque, não digo só pela pescaria de caiaque, mas você imagina você chegar e parar numa ilha, fazer aquela fogueira que nós fizemos, o Michel assou uma carne, acampamento, sabe? Conversas ali em volta da fogueira. Aquele dia tava até um dia... Ou até 1 milhão de estrelas. Que delícia. No meio de uma ilha. Bom, você que é ribeirinha nativa sabe o que eu tô falando. Sim, É ou não é verdade? com certeza. Não existe experiência melhor, né, do que a gente estar ali contemplando o que é nosso, né, o que Deus nos deu. Né? E com certeza, né, quando eu vi a expedição das meninas, eu fiquei doida pra ir. Só faltou coragem, como ele falou, né? Primeiro tem que querer, né? Tem que ter E coragem. tem uma situação que é assim, ó, que depois a gente fez um saldo, né? A superação. Porque teve mulheres lá que já tiveram um problema com água. Então foi uma superação andar num caiaque e passar por uma corredeira. Não era uma corredeira muito difícil, era uma corredeira, só que aquilo era uma barreira. E a mulher conseguiu vencer aquilo. Então é uma situação de superação também. E a experiência foi show de bola. Foi excelente. Impressionante, que praticamente todas hoje tem caiaque. Nossa, isso é muito bom. Eu acompanho bastante a Marina. Ah, Marina. A Marina é maravilhosa. A Marina é a ADM do Expedição também. É maravilhosa, é maravilhosa. E eu acho legal que os encontros de pesca que ela vai de caiaque. Todo mundo no barco e ela lá com o caiaque dela. E ó, eu vou falar uma coisa sobre a Marina. Ela já participou de encontrão com a gente. Ela põe muito homem no bolso, né? Ela é incrível. Ela é incrível. E uma menina assim que super apoia, né? Super tá sempre incentivando outras mulheres também. Então, assim, eu acho bem legal isso, né? E já convido, né, a expedição a vir para o Águas do Miranda e convidar as mulheres, né, da Pescaria das Mulheres, para a gente participar juntos. Show. E é muito bacana, assim, você falar isso, porque a gente conversou ali sobre um calendário de pesca, né? Porque a gente tinha, quando tu falou os grupos de pesca que tinha aqui, assim, na minha cabeça eu pensando, nossa, é muita gente, né? O pessoal do Taquari, né? As meninas do Taquari, Sim. mulheres de Miranda, lá em Bonito. Então, assim, os Dourados. Então, o estado inteiro tem grupos femininos e tem eventos sendo feitos durante o ano todo. Eventos e pescarias, né? E aquilo que tu falou sobre a importância de se ter um calendário feminino ia ajudar demais, não é? Sim, a intenção é que todas nós... Eu formei um grupo de organizadoras de pescarias no Mato Grosso do Sul em 2021. Eu não tenho acesso a todas as meninas assim ainda, mas eu tenho um contato com a grande maioria. E eu espero, assim, inclusive depois que as meninas ouvirem esse podcast, que elas procurem a gente lá para que elas entrem nesse grupo de WhatsApp. Porque a intenção é a gente organizar esse calendário e solicitar à Fundação de Turismo do Estado que coloquem lá na página de turismo, né, do turismo do Estado do Mato Grosso do Sul, para que outras mulheres de todos os cantos, quando acessarem lá, encontrem em algum lugar, uma pescaria feminina para elas poderem participar. Porque às vezes o esposo está indo fazer uma expedição,
né? E a mulher às vezes não quer, mas aí ela fala, nossa, mas naquela região tem uma pescaria feminina. Eu posso ir lá, tem um grupo feminino. Inclusive no Águas, Anderson, nós temos mulheres que são guias. A Fish TV fez uma matéria comigo lá, com um projeto que eu criei, que é as Sereias no Miranda, que é para mulheres se tornarem guias. E nós temos mulheres que sobrevivem disso, que são guias de pesca, né? E tá lá exclusivamente, às vezes, para atender mulheres. Né? Que às vezes a mulher não se sente bem com um guia homem, né? E às vezes por conta de, a gente tem que fazer xixi no barco, aquela coisa toda. Então, às vezes, a gente tem mulheres lá que proporcionam, né? Uma pescaria com mulher. Eu acho que a mulher sendo guia, eu acredito que ela sabe muito mais. Algumas coisas, tu falou, xixi no barco, uma coisinha mais. Ela entende o que a mulher precisa dentro do barco melhor do que qualquer pessoa, né? Então, acho que eu não sabia desse projeto, você me falou, acho que é muito interessante, né? Algo até que eu vou levar para o pessoal lá de Rondônia, vou falar com o pessoal, porque acho que todo lugar a gente está tendo uma ampliação muito grande da questão da pesca feminina. E tu falando isso, eu vejo assim que é um avanço muito grande, né? Naquilo, não só naquilo que a mulher pode fazer, mas também uma ampliação muito grande no mercado de trabalho também. Sim. Né? Porque quando a gente fala hoje de crescimento do público que é o feminino, você vê, hoje a gente já tem uma quantidade muito grande de homens que pescam. E esse crescimento de feminino está vindo de uma maneira exponencial. Mas para que ele continue crescendo dessa forma, a gente também precisa de mais gente que esteja ali, profissionais que estejam ali aptos para estar levando essa turma para pescar. E a gente acha que não, mas o papel do guia, ele é tão fundamental nesse crescimento. Por quê? Porque você imagina, você fecha lá uma operação de pesca, eu acho que é um gargalo. E ela começa a crescer de tal forma, mas como que eu vou achar gente para levar essas mulheres para pescar? Né? Então, assim, isso move gente, que nem o Michel sabe melhor do que eu, isso move o comércio, isso move a indústria, né? Isso é muito importante. Eu acho até que o SESI, Senai, Instituto Federal tinha que ter um curso ligado a isso, tanto como guia turístico, como também guias de pesca, condutores de navegação e etc. Então. O guia ele tem um papel fundamental na experiência do turista, do pescador. Então, se você tem um guia treinado, ou no caso, um guia feminino, né, que proporciona uma experiência boa, uma experiência do ambiente, seja na pesca, seja na natureza, seja na navegação, seja ali hoje estão fazendo muito comida dentro do barco, né? Sashimi e tal. Então, se o guia proporciona essa experiência para o pescador, para o turista, e essa experiência é boa, ele vai ter o retorno. Né? O guia é fundamental nesse tato que ele tem que ter com pescadores ou pescadores. Sim. A nossa região, nós temos, de 2022 para cá, por mais de 100 pessoas já habilitadas com a condução, com a CIR, né? Para conduzir a embarcação. Tanto a Prefeitura de Bonito quanto a Colônia de Pescadores, a gente traz esses cursos, né, com a Marinha para habilitar o guia de pesca, né, para organizar também a questão de documentação de barco. Inclusive, nós tivemos esse ano já o Festival de Pesca do município, que 2 semanas antes teve todo o curso, teve a organização da questão da embarcação, né? E também eu sou presidente e fundadora de uma associação de mulheres. Através dessa associação, eu trago cursos para as mulheres e para os guias também na comunidade. A gente já trouxe o Sebrae, com o Sashimi Pantaneiro, com o Ceviche, atendimento ao hóspede. Isso aí que você está falando é tão legal, por isso que eu falo, tá vendo como que é conexões? Já uma pessoa importante para ter uma conexão, quem sabe a gente não trazer um curso desse durante o período da feira. Aqui, Sim. Campo Grande, sabe trazer, porque a gente consegue trazer esse pessoal aqui também para ver o que tem de novidade e ao mesmo tempo poder trabalhar um pouco mais. E até pessoas daqui mesmo que queiram saber um pouco mais sobre culinária, turismo, sabe? Sim. Então acho que isso é muito importante, a gente ter essa troca de conhecimentos que a gente falou. Que você tenha lá o WhatsApp com os grupos de pesca para fazer. Então acho que isso é muito importante. A gente sempre está conseguindo unir todos esses setores. E uma coisa que eu penso muito, que nem tu até falou sobre o calendário de pesca. Hoje a gente, por exemplo, tem lá a pesca de caiaque feminina.
né? Quantas mulheres não queriam participar de uma pescaria de caiaque feminino? Imagina se já tivesse um calendário da pesca de caiaque feminino ali. Pegar Pode ser, né? pode contar com a gente nesse apoio. Então fica A gente auxilia isso aí, porque assim, a pesca de caiaque, de certa forma, ela é um pouco mais simples, né? Porque você precisa da logística lá de colocar no ponto, aí você pode mandar um guia, uma guia ou duas guias para fazer o acompanhamento da descida e depois recepcionar, né? Fazer o drop, o meio do caminho, já ter um ponto de almoço já pré-estabelecido. Então, e o Miranda ali Maravilhoso. Nossa, eu sou apaixonada naquele rio, né? Eu cresci, nasci praticamente ali, né? Eu venho de família de pescadores, né? Meus avós, meu pai. E então, assim, eu gosto muito mesmo de estar no rio. Meu filho, né? O meu mais novo ama pescaria, ele é pescador esportivo, nem come peixe, para você ter ideia. É só o pesca e solte mesmo. Ele ficou. O campeonato de pesca agora que teve lá do Festival de Pesca da cidade, né? Ele ficou em segundo lugar, com uma cachorra de 64 centímetros. Nossa. Então, assim, ele é apaixonado por pesca, né? Minha família toda pesca. E minha mãe participa do nosso evento. Então, assim, a gente vai passando isso, né, adiante. Eu achei muito legal falar da família, né, dos filhos dele. Então, eu acho muito interessante isso, essa inclusão das crianças, né, que é o que vocês fazem. Eu comecei a seguir vocês através desse trabalho com as crianças autistas, sabe? E aí eu fui conhecer a tua história, fui conhecer a história da Naina, né? Da Naina. E, assim, a partir daquele momento, eu passei a ter um respeito tão grande pelo trabalho de vocês, né? E eu acho isso muito... tem que ter muito mais visibilidade. Porque aquilo que realmente faz a diferença, ela tem que ser vista. Né? Tem um amigo meu no Rio Grande do Sul, o nome dele é Adriano. Ele tem uma frase que eu levo para sempre, que nunca será só pescaria. A gente sabe disso. A gente que pesca desde criança sabe que nunca será só pescaria. É o momento do seu filho. É o momento de alguém chegar para você e falar, eu passei por isso. É o momento que você tá ali... que lembra às vezes do seu pai, que nem a Débora ontem contou pra gente. Então, assim, nunca será só pescaria. Nunca, nunca. E eu acho que quando a gente encontra propósito e traz isso para aquilo que a gente vive na realidade, é algo que transforma, né? Então, assim, não tem, eu acho que não tem nada tão mais antigo. Eu sempre costumo falar isso quando a gente entra, às vezes, num momento mais íntimo da pescaria, que Deus, quando ele veio, até uma época oportuna, ele escolheu quem para acompanhar ele, para ser os seus discípulos? Então, pescadores. Então, por aí a gente já tem um segmento, né? Já tem um pensamento. Então, acho que é por isso que quando uma criança que é pura de coração, igual uma criança que tem síndrome de Down, uma criança que é autista, ela entra na água, ela segura um peixe, que nem os meninos lá estavam... parece que muda. Parece que ali ela tá igual a todo mundo, parece que ali o mundo dela se transforma e ali ela rompe barreiras. Exato. Né? Então, assim, quando a gente conseguir fazer a sociedade entender que a pescaria é muito mais do que a gente consegue mostrar ali só com uma foto de peixe, aí a gente começa a transformar as pessoas. E aí a gente começa a ter o cuidado com a preservação, a gente começa a ter um olhar diferenciado com pescadores profissional e também com pescador esportivo. E a gente falou bastante de superação, né? Eu vou contar uma coisa que poucas pessoas sabem. Quando eu comecei a pescar mesmo, antes do evento, inclusive, acontecer, comecei a ir para o rio, foi porque, assim, durante a minha juventude, né, depois que eu casei, tive meu primeiro filho, eu briguei muito com a obesidade. E a obesidade, ela me tirou muita coisa que eu gostava. Eu gostava de futebol, eu jogava futebol, eu dançava, né? Então ela foi me tirando tudo isso. E aí eu não me encontrava em mais nada. Porque em todos os lugares as pessoas te olhavam de uma forma, nossa, o que essa menina, né? O que tá fazendo isso? Por que essa... gorda não vai aguentar jogar bola? É assim que a gente escuta, né? A gente sente no olhar. E na pescaria não. Na pescaria não tem, as pessoas não têm esse olhar. Né? Não tem essa questão do bullying, não tem essa questão de menosprezar. E ali eu fui me encontrando, né? E aí, quando o evento aconteceu, que eu vi aquele monte de mulher, às vezes mulheres lindas, né? E que chega em você e te trata assim, da mesma forma que não tem aquele menosprezo. Como pessoa. Exatamente, não tem aquele menosprezo. Eu sou bonita de corpo, você não.
E aquilo eu fui me sentindo, sabe, assim, então assim, fui quebrando. E eu comecei a publicar mais fotos minhas, mais fotos no Rio, mas comecei a fazer vídeos, né? E o ano passado eu conheci umas meninas que começaram a falar, olha, passa tal coisa, porque tal coisa, vai pro Rio, passa um protetor assim. E foi indo, e através de uma menina que começamos a conversar, e ela veio pro meu PV, eu comecei a transformar essa minha realidade. E desde então já foram 22 quilos a menos. Tá vendo? E através, então, assim, a pescaria ela foi uma inspiração para mim. Porque ali eu enfrentei o bullying, a questão do preconceito, e comecei a também, através da pescaria, através de pescadores, que não é só a gente que transforma a vida delas. Elas também vêm para fazer a diferença. O que pouca gente sabe é que quando você recebe uma crítica, ela não te ajuda em nada, ou recebe uma. Sabe? Quando você traz uma solução, ou você vê um exemplo, isso te ajuda mesmo. Porque a gente sabe, por exemplo, eu tenho o meu filho, o Joãozinho, vocês conhecem ele. O Joãozinho, ele é gordinho. Ele é gordinho. E a gente luta ali pra ver se ele dá uma diminuída. Pra saúde dele, não pra questão de aparência, pra saúde. E aí eu consegui colocar ele na calistenia. E eu levo ele. Então, assim, você dá o exemplo, você participa, você tá junto. E agora ele tá forte, sabe? Ele tá melhorando, tá? Você vê que ele tá se desenvolvendo. Eu digo isso que é uma coisa bem pessoal. Eu sei que tudo que você falou é muito pessoal. E quando a gente chega num lugar de pesca, realmente a gente não tem isso. A gente tem as nossas brincadeiras de homem, de quinta série. Que sempre a gente vai ter, principalmente nós que já somos mais, né? Hoje a gurizada não tem muito disso, mas a gente tem, né? Mas a gente também sabe que o nosso olhar e o nosso coração não tem nada. A gente vê todo mundo que é amigo, como pescador. E vocês mesmo, por exemplo, todo mundo que foi, muita gente foi na chalana de outros estados, não foi? Sim. Quando vem conversar comigo, fala o quê? Porque acha que a gente vai ter alguma coisa. Nós somos igual. Sempre igual. A pescaria, no geral, ela nivela todo mundo. Todo mundo. Verdade. Todo mundo. Ela nivela todo mundo. Porque assim, você consegue. Você conversa de igual para igual, você. Nem ninguém é mais que ninguém. Nada. E a gente vê Nada. muito isso, muito, realmente. É excelente a Tudo igual. experiência. Quando eu conheci a Joyce, né, porque eu sou muito fã da Joyce, e eu tinha medo, né, de convidá-la para o nosso evento, e ela falar, não, a Joyce vai estar no nosso evento? E a Joyce veio. A Joyce pescou conosco, ela é uma das patrocinadoras, uma das incentivadoras, ela é uma mulher que me ensina muito, né, e quando eu fui no Anzol Rosa, o ano retrasado, eu falei para ela, eu vim mais para aprender. Eu fui a convite, foi um convite que ela me deu, né? Ela me proporcionou e eu falei, eu vim para aprender. E eu ficava observando ela em tudo. E eu sempre que eu faço alguma coisa, eu fico pensando, será que a Joyce faria da mesma forma? Será que é assim que ela agiria? E quando eu conheci ela, eu tinha medo, né? Quando a gente foi proporcionar ao pesqueiro, assim, que a gente gosta muito de fazer a pescaria, ela para ser acessível. Então, não é muito luxo que a gente oferece, são coisas básicas, boas, pesqueiros limpos, organizados, mas não são luxuosos. Porque a gente procura também incentivar os pesqueiros que quase não têm visibilidade na comunidade. E acaba que dá oportunidade para todo mundo também fazer a pescaria, né? E até aproveitando aqui os meninos, né? O que a gente faz com os patrocinadores que a gente consegue? A gente reverte para abater os valores, seja na alimentação, seja no pagamento da mídia, né? Para que a gente consiga minimizar o pacote, para que as mulheres da comunidade também tenham oportunidade. Né? A gente faz com que elas participem, porque não seria justo. Eu e a Lu somos da comunidade, fazer um evento dentro da comunidade e não oportunizar para as mulheres de lá. Isso aí é importante. Né? E aí, assim, eu acho muito legal. E elas participam, vivenciam tudo que uma mulher que viaja quilômetros para pescar, elas participam ali, vivenciam ali dentro da comunidade. E ver a Joyce dentro desse evento, da melhor forma, humilde, eu falei, não, aqui na pesca realmente todo mundo é igual. E aí, Luiz? Eu queria entrar nesse gancho de novo de superação, aproveitando. Em geral, se tratando da pescaria em si, seja ela no tanque, seja ela
no rio, no barranco, no caiaque, no barco. Eu acho que hoje ela é a fuga para o ser humano mais saudável que a gente tem. Porque no momento que você está ali pescando, no momento que você está arremessando, alguém lembra de algum problema? Não. Não existe. Eu costumo perguntar pro pessoal que eu levo, que eu ensino na pescaria de caiaque, quando a gente está descendo ali, e aí você tem essa intimidade, você tem essa proximidade com o pescador. Eu costumo perguntar assim para aquele camarada que está ali, falou: o que você faz para viver? O que você faz para viver? O que você faz para viver? A maioria das respostas é o quê? Trabalho. Eu trabalho para ter uma loja, não sei o quê, eu sou CLT, eu sei... Isso é o que você faz para sobreviver. O que você faz para você viver é o seu legado que você vai deixar. É a sua experiência de vida, porque você viveu aquilo. E assim, a gente tem esse impacto, essa conversa que a gente tem com o pescador, no momento ali, o cara quer ter uma cabeça em outro lugar, de outra forma, e aí o cara, na hora, ele cai em si. Aí fala: cara, vai curtir a minha experiência aqui. Vai curtir essa pescaria. E aí muda. E aí o cara tem a experiência de estar ali no caiaque, passando pela água, né, acampando, assando uma carne ali no lugar de fogo no chão, sabe, comendo um sashimi, conversa com os amigos, as piadas à noite ao redor da fogueira, né? Então, essa experiência, isso eu tô falando para o ser humano em geral, tanto homens, mulheres, né? Tem essa superação e essa vivência. Isso em qualquer lugar, em qualquer modalidade. Se você pegar um colega que tá no tanque lá, que tá pescando, o cara sentado no baldinho dele ali, ó, né? Pensamento longe. Ligados, mas é o momento que ele tem. E ali, quantas vezes a vara tá na espera, ele tá conversando com o filho. Exato. Amigos aleatórios. Filho. Não é só o peixe, né? Não é só o peixe. Mas, gente, eu acho que nosso podcast aí foi bem bacana. Nós levamos aí um bom tempo aqui falando. Eu acho que daria pra gente ficar mais o dobro desse tempo. Eu vou deixar aí pra vocês. Vamos começar agora pelo Michel aqui. Deixar umas considerações finais aí sobre pescaria. Deixar o que você gostaria de falar aí pro pessoal que tá nos assistindo? Bom, agradecer primeiro pela presença e falar pro pessoal: procurem, vão pescar. Procurem a galera da expedição, ter uma experiência de caiaque com as meninas lá no Rio Bonito, ter uma experiência de pescaria com as mulheres, com uma guia mulher, ter um sentimento aí feminino do negócio, um lado mais, alguns dizem assim, com a mala, com a bagagem, com a maquiagem, com aquele cuidado que a mulher tem, que elas devem ter, né? Procura aí o pessoal parceiro, a nossa loja, a gente apoia muito aí o pessoal do pesqueiro, o pessoal do caiaque, as meninas que pescam, as famílias que pescam. Então, assim, a gente tem muita oportunidade no Tribos do Sul, muita oportunidade mesmo. Tem mercado aí para todo mundo, tem oportunidade para todo mundo e bora pescar, vamos aproveitar a alta temporada aí que tá chegando, né? Aqui o dia bem frio. Aproveitar que o Davi está apoiando. A gente tem nosso tempo é volátil aqui, né? Tem que aproveitar essas janelas aí de... A gente entra aqui no podcast calor, sai daqui com chuva, né? Mas, gente, vamos aproveitar. Procura a gente aí nas redes sociais, tanto o Expedição MS quanto a Pescaria das Amigas. Das mulheres. As mulheres. Procura também a Pegada Pink, Pegada Fishing, Pegadinha da Pesca. Tem o Anderson também, nossos apoiadores, né? Muita coisa legal. É isso aí, pessoal. Show de bola. Luiz, suas considerações finais aí do tudo que a gente conversou. Foi uma experiência, a primeira vez que eu participo do meu podcast, show de bola. E esse é muito importante. É muito importante essa troca de experiência, esse bate-papo, né? Poder passar para as pessoas as nossas experiências, as nossas vivências, né? Cara, vou te agradecer, meu irmão.
Você aqui fez a diferença aqui, tá fazendo a diferença. Obrigado. Pra gente aqui no estado, Bastante. pra todo mundo. Então, eu acho que tá acontecendo agora, que vai acontecer agora, vai ser um divisor de águas aí no nosso estado e na nossa pescaria. Né? Obrigado, Alice. Valeu mesmo. Agora vamos para a nossa mulher, para ela finalizar com chave de ouro. Bom, primeiramente quero agradecer a oportunidade, né, dizer assim mais uma vez que eu sou fã do seu trabalho, né, sou fã, né, de tudo aquilo que você traz junto com você, né, e eu tive sempre a vontade de conhecer, né, aqui, inclusive a Feira Central eu nunca tinha vindo, né, eu venho um pouco aqui na capital, quando a gente vem é sempre corrido, aí todos os anos eu falo, eu vou lá, inclusive depois que começou, né, a festa do peixe, não, aí eu sempre tive vontade e deu a coincidência de estar aqui hoje. Bacana. E já agradecer o convite, né, Anderson? Eu deixei o comentário lá para vocês, né? Eu vi lá, falei, nossa, que legal, cara, vai estar lá. E eu vou aproveitar a oportunidade. E assim, dizer que foi um prazer conhecer os meninos, né? E que pode ter certeza que vocês também podem contar conosco. A Pescaria das Mulheres, ela está aberta para as mulheres, para as famílias, né? E dizer que em Bonito também se pesca, que Águas Miranda está preparado para receber as mulheres de todos os lugares, né? Que as meninas que têm um grupo de pesca feminino, que procurem lá. O meu Instagram pessoal é Jaque do Águas, né? Eu já coloquei Jaque do Águas para saber que eu sou do Águas. Boa. E assim, para poder passar, né, o WhatsApp, para a gente poder adicionar nesse grupo, né? As meninas também são administradoras, a Pescaria do Batom, administradora, Rainhas do Taquari também. E lá no Águas também tem a minha prima, eu incentivo muito, né? Ela criou a Pescaria das Amigas, inclusive. Olha que legal. É um grupo também que vem crescendo. E eu acho muito legal isso, a gente incentivar outras mulheres. Nós não podemos ter rivalidade de um grupo crescer maior, crescer melhor, né? E a gente tem que incentivar. Porque eu acho que quando a gente trabalha junto, que a gente luta rema pro mesmo lado, o barco vai mais rápido, né? Então, eu acho que esse é o objetivo. É fazer com que a pescaria tenha propósito, fazer com que a gente aproveite esses momentos que nós estamos com essas mulheres, que a gente transforme vidas e que a gente também transforme a nossa, né? Que a gente mude conceitos e preconceitos, né? Que a gente possa ocupar mais espaços, não só na pesca, mas em todos os lugares, né? E daqui a pouco eu vou para caça também. Tô louca para conhecer a caça. Perigoso! Quando as meninas estavam aqui, eu fiz uma piada. Nossa, mas foi muito engraçado. Falei pra elas, tem uma piada que eu tenho que contar pra vocês aqui, porque todo mundo falou assim, a mulher é onde ela quiser estar, né? Eu falei, mas vocês sabem por que ela não foi na lua? Aí ela ficou assim, eu falei, dizem que é porque lá não tem fogão pra cozinhar, mas eu acho que não tem rio pra pescar. Verdade. Quando tiver um açude lá, quero ver se elas vão de botar no foguete lá pescar também, fazer uma operação de pesca. Mas assim, é uma brincadeira, gente, pra gente encerrar também. Foi muito gratificante. Tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente conversou, eu acho que é muito relevante a gente entender a importância de todas as modalidades de pesca, né? Eu vejo que Mato Grosso do Sul é um estado que ele tem um potencial de pesca muito grande e esse potencial ele nos surpreende, só que a gente sabe que o potencial dele ainda é muito maior do que a gente pensa. Principalmente quando você fala da sua região lá de Bonito, né, que você fala, muita gente ainda não sabe que Bonito tem pescaria. Então isso a gente já fala que é um potencial para muita gente saber. A gente sabe que foi feito pela Pegada Pink, primeira expedição feminina de caiaque do Brasil, de se dormir e tal. Você imagina, cara, o Mato Grosso fazer a primeira? Então é aquilo que a gente tem que levar para longe, sim, sabe? Para as mulheres saber que o lugar dela também é no caiaque, se ela quiser. Sim, com certeza. Sabe? E assim, o que eu converso muito com as meninas, às vezes perguntando das dificuldades, é o quê? É questão de segurança. A mulher, ela tem que se sentir segura. É por isso que a gente tem que divulgar que a mulher, ela tá na beira do rio, pescando. E você tem que respeitar isso. Sabe? A mulher, ela tem que ter essa segurança dela falar, eu vou pegar meu caiaque, eu vou pegar meu barco, vou chamar minha amiga e vou ir pescar sozinha. Isso é uma coisa que a gente, sabe, a gente tem que falar muito sobre isso, porque e mostrar que a mulher ela pesca, para que se haja um respeito quando se passar e ver uma mulher ali sozinha pescando, sabe, respeitar ela, para ela ter essa segurança, sabe, eu acho isso muito importante, né?
E, pessoal, eu quis deixar esse recado aqui por último, mas a minha felicidade, a minha satisfação de ter vocês aqui é muito grande. Obrigado de coração mesmo. Foi um prazer te conhecer. Foi um prazer saber essa ótica diferente que você teve. A gente teve, sabe, grupos maravilhosos de pesca feminina aqui, queriam ter mais, né? E você veio e trouxe algo assim bem diferente daquilo que já foi falado. Então é algo que soma, né? Eu acho que essa organização, eu acho que trazer isso que ela trouxe é muito importante, né, para a questão da pesca feminina. Eu não podia deixar isso passar. O Michel falando da loja, falando dos pesqueiros, você falando da expedição, acho que é isso mesmo. E, pessoal, agradeço a todos vocês aí. Então, ó, sigam lá a loja Pegada Fishing, acompanhe as meninas que pescam lá em Bonito, sabe? Acompanha a Jaque Do Águas. Não, Jaque do Águas. Entendeu? Luiz, Expedição MS. Pessoal, tamo junto. Obrigado de coração aí, viu?